Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui para compartilhar com vocês o início de alguns vídeos onde eu vou começar a abordar um assunto muito interessante dentro da literatura do yoga, que é o pranayama. Pranayama é um dos angas, é um anga do yoga, é um dos membros ou componentes ou passos do yoga. Ele está relacionado à respiração, mas ele não se confunde com respiração. Pranayama tem um sentido muito mais amplo e consciencial do que a respiração mecanicamente considerada. Então, a gente vai trabalhar em alguns vídeos sobre isso, sobre o pranayama. O vídeo de hoje se chama Pranayama, quando respirar é emergir e elevar. Se vocês quiserem alguma literatura mais robusta, eu vou sugerir aí embaixo nos créditos que vocês acessem o blog Sagrados Segredos da Terra, onde eu também lancei algumas coisas escritas, algumas reflexões sobre o pranayama. E o motivo pelo qual eu vim fazer esse primeiro vídeo sobre o pranayama foi uma reportagem que eu vi num site essa semana de uma rede internacional de televisão que, assim, ela é o símbolo máximo do mainstream, sabe? Assim, totalmente uma ciência causal determinista, que vê no fator externo a causa das patologias, né? Dos vírus, os fungos. E essa reportagem me chamou a atenção porque ela falava na importância da respiração de bebê e nos benefícios da respiração de bebê para a nossa saúde e para quadros de ansiedade, sobretudo. Então, a partir desse diálogo com esse site, eu tive a ideia de trazer para vocês alguma coisa a respeito da literatura do yoga, a respeito da respiração e mais especificamente do pranayama. Por quê? Porque a respiração é o nosso primeiro ato autônomo, né? Quando a gente sai do útero, a gente está ligado pelo cordão umbilical, recebe todos os nutrientes, a gente está lá no aconchego, no calor ali do ventre materno, num ambiente protegido, e quando a gente vem ao mundo, literalmente, isso aí é bruscamente rompido. E aí a gente passa a utilizar a nossa respiração, e o recém-nascido é quem mais sabe fazer pranayama. Quer dizer, pode ser que não seja o pranayama com a consciência que, quando adulto, o yogi tem. Mas o aspecto automático e mecânico da respiração ser alojada no abdômen, o bebezinho tem, o recém-nascido tem. Ele leva o ar para o abdômen, amplia o abdômen, e na exalação ele contrai esse mesmo abdômen. Então esse ato ele é muito importante. E na literatura do yoga, ele é muito antigo. A ideia, o estudo sobre pranayama, ele vem desde uma literatura dos Vedas, porque os Vedas fazem referência ao yoga, né, de uma maneira bem diferente do que a gente tem na prática do yoga no tapetinho hoje, que é uma prática assim bem medieval, que é trazida para a contemporaneidade. Depois a Bhagavad Gita, no capítulo 4, verso 29, faz referência à respiração, a importância da absorção do prana na inalação e na exalação para você alcançar um êxtase e um estado profundo de elevação de consciência, e depois, com um sentido até mesmo em algum momento religioso. Então o pranayama ele nasce assim com uma ideia assim de religiosidade cósmica, no sentido cósmico, na verdade, de conexão aí com esse todo, né? A literatura, inclusive, de percepção aí da respiração quando você vai entoar mantras. A exemplo do Gayatri Mantra, que tem toda um ritmo para você fazer essa entonação. Quando a gente também entoa o pranava om, né, a gente absorve o prana, e na hora de sair o pranava om, a gente também realiza esse ato de expulsão aí e de expelir o prana do nosso abdômen. Então, nesse primeiro momento, a gente tem uma ligação aí do prana e do pranayama com esse sentido de religiosidade.
Mas com Patanjali, nos Yoga Sutras, né, ele traz esse componente psicofisiológico, o prana e o pranayama, como estruturas que estão relacionadas a um aspecto consciencial da respiração. Então isso é muito importante para a gente fazer essa referência. E daí o pranayama ser um anga do yoga, né? E para gente que pratica e que compartilha isso, a referência que a gente faz sempre quando a gente está na prática, no tapetinho, é que o asana, ou a postura consciente, é que vai se alinhar e harmonizar com a respiração e não o contrário. É isso que faz com que o yoga não seja uma atividade física, robotizada ou automática, mas um caminho ou um percurso psicofísico de consciência em vários níveis, desde o nível orgânico, corporal, passando pelo emocional, mental, espiritual e consciencial. Então, por isso que estudar e praticar pranayama é importante, né? Vindo, obviamente, para se entender pranayama, precisa se entender o que é prana, né? Pran e an é o contínuo de respirar, prana, energia vital, invisível, que está dispersa, nos ligando. É como se nós estivéssemos imersos nesse grande estado invisível dessa energia que nos conecta. E o pranayama é justamente o controle do prana, o controle dessa respiração de maneira consciente. Então é um controle que começa ou inicia aí com a chamada puruka, que é a inalação, e o alojamento desse prana para o abdômen. Então aqui um primeiro momento, giro da chave, tirar a respiração ofegante desse início de tórax, porque aqui é o espaço de respiração, e passar essa respiração lá para o abdômen. Você está, na verdade, alongando mais aí, ampliando o seu potencial de entrada de prana no seu organismo, né? Então, por intermédio do puruka. E com a exalação, ou seja, com esse esvaziamento do seu abdômen, você realiza um outro movimento, um outro fluxo. Qual é o fluxo? É tirando o ar e se esvaziando, você tem a possibilidade de novo preenchimento, nessa continuidade aí de entradas e saídas. E o mais importante, porque a gente às vezes acha que o ato de respirar é inalar e exalar, e que é aí que se dá a otimização da respiração, mas não é. A otimização da respiração se dá por intermédio do kumbhaka. Kumbhaka é a retenção do prana no seu abdômen amplificado, como se você fosse um balão. Por quê? Você já experimentou fazer isso? Encher o seu abdômen de ar e travar e reter o ar aqui dentro? Você até pode experimentar a sensação de aumento de temperatura. Por quê? Porque a sua pressão interna aumenta. E com a sua pressão interna, os alvéolos, que são pequenas florezinhas, né, que se abrem para acoplar o oxigênio, elas se abrem de uma maneira muito mais abrangente e elas possibilitam aí a acoplagem de mais e mais oxigênio. Ou seja, é no kumbhaka que, aumentando a pressão interna, você aumenta a possibilidade dos seus alvéolos captarem mais oxigênio, e captando mais oxigênio, produzir o quê? Maior oxigenação em relação às células do seu corpo. Então, o kumbhaka, dentro do pranayama, é por excelência o momento de apogeu da respiração, onde você consegue otimizar a oxigenação do seu corpo. E, obviamente, o corpo respirando internamente melhor, as células respirando melhor, você tem a possibilidade aí também de otimizar a sua respiração. E otimizando, principalmente trabalhando esse aspecto de retenção, kumbhaka, puruka, inalação, rekaka, exalação, você fazendo isso de maneira consciente e, obviamente, com técnica, você consegue atingir estado samádhico, o estado de êxtase. Muitas pessoas fazem visualizações
dentro do foco, do que é o dharana, que é outro anga do yoga. A gente pode até falar sobre ele, a gente vai falar sobre ele, mas em um outro momento. Aquelas visualizações onde você percebe o prana subindo, direciona o prana para o terceiro olho, direciona para o topo da cabeça. Isso tudo são formas conscientes de você concentrar o seu foco e sua atenção nesse processo de pranayama. Para quê? Para você recolher os seus sentidos e aquietar a sua mente analítica. O propósito de tudo isso que a gente está falando, principalmente do pranayama, é trazer uma sensação de quietude interna que vai fazer com que você se desaloje da sua mente racional. Não é simplesmente parar de pensar, não é isso. É não se inquietar com os pensamentos, não se deixar levar e se aprisionar pelos seus pensamentos. É deixá-los passando, assim, que num momento onde você vai trabalhando mais e melhor esse pranayama, você já se dissocia e se desapega desses pensamentos. E daí para um processo de eclosão do samadhi, ou seja, do êxtase profundo meditativo, é um passo. Agora, é claro, é um passo que vem, obviamente, com disciplina, com rotina e com foco. E nós do Ocidente pecamos bastante, porque a gente não tem disciplina. A gente quer que a coisa venha com passe de mágica, a gente tome a pílula do pranayama e a gente passe a respirar melhor. Não é. Isso depende da gente. Esse giro de chave depende do que você vai fazer na sua vida daqui para frente. Então, qual é a minha sugestão? Começa a fazer esse seu giro de chave a partir de agora. Acordando de manhã, sentando ou deitada mesmo, ou deitado, começando a respirar, a inalar e alojar o ar lá para o abdômen e inflando o abdômen. E experimente fazer as retenções. Esse primeiro vídeo, eu estou falando só dessa dinâmica da importância do pranayama. Mas em outros vídeos, eu vou trazer algumas técnicas para a gente fazer, obviamente, isso dar certo num contexto das nossas rotinas diárias, porque a ideia é menos ficar discutindo conceitualmente o que é pranayama e mais a gente partir aí justamente para ação. Só que para a gente partir para ação, obviamente um mínimo de conhecimento do que você está fazendo é interessante, até porque um pranayama mal direcionado, ele tem um efeito contrário. Você pode passar mal, você pode ter tontura, você pode ter náusea, você pode liberar aí um processo de labirintite fortíssimo se você não souber o que você está fazendo. Então, consciência é importante. A minha sugestão para vocês é que vocês vão estudar sobre o pranayama. Eu gosto muito de leituras, então assim, eu gosto muito do livro do Kuvalayananda, que ele traz essa importância do pranayama, desde o seu aspecto orgânico, fisiológico, até o aspecto histórico, consciencial também, do que significa o pranayama dentro da literatura do yoga, né? E para você fazer isso na sua vida diária. Essa é uma recomendação. E aos poucos, no próximo vídeo, eu vou trazer para vocês a respiração quadrada. A gente vai falar sobre o Purukha, sobre Purukha, Rekaka e Kumbhaka, com exercícios. Tá? Então, esse primeiro momento é um momento assim, bem de apresentação do pranayama. E com essa apresentação, obviamente, isso nos permite imergir e ter cada vez mais consciência do que a gente está realizando. E ter consciência não no sentido de abstração, no sentido mental. É no sentido de experimentar isso no aqui e no agora. Então, pranayama é algo que se vivencia no aqui e no agora. Então, eu convido vocês a fazerem esse passeio nesse maravilhoso mundo do yoga, da meditação e, no caso do pranayama, como um dos membros essenciais para que você possa mudar o ritmo da sua vida, desacelerar e depois dar uma passadinha na reportagem. Essa reportagem é muito legal, ela fala justamente
da ansiedade, né? Do tanto que a nossa respiração curta, a respiração aqui nessa primeira parte superior aqui, nos coloca em estados assim de ansiedade profunda. E no quanto que a respiração abdominal nos tranquiliza, né? Então vai ser um percurso, uma jornada muito boa. Convido vocês a fazerem parte dessa viagem mágica que a gente vai fazer nesse maravilhoso universo que é o yoga. Tudo de bom para vocês, até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!